Belezinha, cientistas Guiminam-Yeyo, meu nome é Guilherme e hoje a gente vai estudar e implementar o código da espectrometria para tentar fitar as curvas. Bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop. Hoje de novo com a Vanessa Orsi. Oi, tudo bem, Gui? Obrigado de novo. Vamos continuar então onde a gente estava? Vamos lá. Beleza. Temos muitos dados. Não sei que dados são esses. A gente precisa de algum dado que tenha essas curvas aqui pra gente. É isso, né? De alguma forma a gente ter esses números. Vamos pro post de blog que você passou pra mim, que é da Emily Grace, que realmente foi super legal o exemplo que você deu. Vou aumentar a fonte dela bastante. Ela definiu uma função que ela chamou de Gaussiana 1, e essa Gaussiana 1 é provavelmente uma Gaussiana, né? Uma função Gaussiana que é provavelmente isso daqui, essa função, né? Eu achei curioso que ela criou a implementação da Gaussiana. Para quem não sabe, Wikipedia Gaussian, uma distribuição Gaussiana está aqui. Aqui os gráficos, vários gráficos de Gaussianas normalizadas, com picos em pontos, né, diferentes, desvios diferentes, etc., mostrando, né, ela fica mais achatada, menos achatada, mais esticada, menos esticada, tentando usar o termo menos técnico possível, e deslocada para a esquerda, transladada para a direita, né? Então, alguns exemplos de Gaussianas. Então, em vez de pegar esses dados de alguma forma, pegar uma função que já calcula a Gaussiana para a gente, ela simplesmente foi na unha e implementou aqui, né? Você passa os parâmetros da Gaussiana para ela e ela devolve para você o valor da Gaussiana no ponto X. É isso, né? É os parâmetros da Gaussiana e ela devolve o X para você, o Y, né? Vamos ver, tem um post do blog dela que ela faz aqui o gráfico disso, né? Aqui, ó, ela só criou a Gaussiana, né? E aí ela já começa a otimizar, mas eu quero plotar essa Gaussiana, né? Se eu quero plotar essa Gaussiana, não dá para plotar só assim, né? Eu vou precisar definir aqui o valor mínimo de x e o valor máximo de x. Então vai de 0 até 100, por exemplo, né? Deixa eu ver como que eles fizeram aqui. Ela fez aqui, aqui ela usou um linear space, tudo bem. Ela criou um linear space aqui de 1 a 100, é isso, com 50 pontos. Ela criou aqui de 1 a 100 com 50 pontos. Esse aqui é do NumPy, né? O NumPy tem, ó, import NumPy as NP, NumPy.linear space. O linear space é como se fosse um range do Python linear, né? Então, ó, 1, 3, 5, então ele criou 50 pontos, exatos 50 pontos, se eu não me engano, entre 1 e 100. Aí você fala, Guilherme, mas deveria ser 1, não deveria ser entre 1 e 100, não deveria ser 1, 2, 5, não, são 50 pontos exatos. Tem que ser 1, tem que ser o 100, então tem que ter 48 pontos no meio e fica meio quebradiço mesmo, tá? É normal, né? Então é linear, a distância é linear, então ela fez esse espacinho, esse é o espaço X. Agora ela precisa calcular o 1 Gaussian para cada um desses espaços, né? Como é que eu faço para calcular o 1 Gaussian para cada um desses espaços? E aí fica um pouco de desafio, né? Vamos ver, ó, os parâmetros que ela escolheu, ó, o AMP1 é 100, o Sigma1 é 10 e o SEM1 ela escolheu 50. Então vamos escolher esses valores. A gente poderia tentar calcular, tentar chamar assim e rezar, porque eu não sei se vai funcionar. É o meu X, isso aqui vai depender de como a função está implementada. Funcionou, parece que funcionou, ó, calculou para todos, tá? Por quê? Porque esse código que está aqui em cima, ele vai pegar o X, aí você fala, Guilherme, X não é um valor, não é um valor 5, para eu calcular a função no valor 5, não. Porque ele está pegando esse X, ele está usando aqui, ó, X-array. Ela já considerou que é uma array de posições. Então ela faz esse X-array menos o centro, né? Que ela tá, na verdade, ela está centralizando, né? E o centro é, sei lá, 50. Então ela pegou e deslocou. Aí ela faz mais algumas coisas, aí faz todas as contas que tem que fazer. Então essa função aqui, ela funciona tanto para um número único, né? Se eu passar aqui, olha, para o valor 1, ele vai calcular para esse valor. Não vai calcular. O que eu errei aqui? Coloquei um caractere a mais. Não, agora eu errei alguma coisa feia mesmo, não, eu tenho alguma coisa de errado, eu errei alguma coisa, ele devolveu a mesma coisa, não faz sentido, né? Achei o bug, você viu um bug? Não, eu vi bug. Bug de copy-paste, olha, X aqui e X-array aqui, ó, o código dela no blog tá errado. E aí ele tá pegando esse X-array da variável global, e a variável global é essa daqui, ó, mesmo sendo inicializada depois. Pegadinha, né, ó, rodei, agora sim, porque não fazia sentido, né, poxa, eu passei um número aqui. Como é que eu... Desculpa, aqui eu passei array mesmo. Mas como é que eu passei um número e ele me devolveu uma matriz? Não fazia sentido, tinha que ter algum bug. Aí tinha que ter bug, não tinha como. E era um bug, ó, devolveu o valor, né? Então uma coisa que é legal do NumPy é isso, né? Que se você passa um número e sai fazendo menos, dividido, não sei o que, etc., NumPy se vira, porque... Bom, primeiro porque divisão, menos, etc., não é NumPy. Mas na hora que você passa um array do NumPy menos um valor fixo,
no caso um valor inteiro, ele faz uma conta para todos os valores. Divide, ele faz uma conta para todos os valores. Eleva o quadrado, multiplica, não sei o quê, ele sai fazendo essas contas. Então ele calcula tudo isso de uma vez só com as otimizações de trás dos panos que o NumPy faz para a matriz, né? Então ele já calculou o valor de f de x, né? O valor dessa função, que ele já calculou em todos esses pontos. Ela já calculou, né? Agora é só a gente plotar. Então quer dizer, esse daqui é o nosso y, né? Isso aqui seria o nosso y. E agora é a gente plotar o x e y. Então eu vou fazer isso daqui. E eu poderia fazer como que foi que ela fez? Ela fez bem longo o código que ela fez, né? Ela fez um plot figure, etc. Ela fez tudo bem sofrido. Aqui, eu vou fazer bem mais direto. Pode falar, ela pode falar. coloca até os tiques, né? Como ela quer. plt.scatterplot, eu acho que eu vou fazer. Vamos ver se vai funcionar. Não sei se vai ou não. Não é scatterplot. É ponto .plot, talvez só. Ixi, não lembro. Ih, agora, hein? Ah, não é x, é xarray, né? Nomes errados. Ah, plotou. Então esses daqui estão aqui os 50 pontos, só que aqui tem uma sacada que é importante, que olha, parece uma curva, né? É uma curva. Só que não deveria ser, deveriam ser 50 pontos. Porque eu não estou pedindo, eu não tenho uma curva aqui, eu tenho 50 pontos. Então ele deveria ter plotado 50 pontos aqui pra gente. Por que não plotou? Porque o PyPlot, por padrão, conecta 2 pontos. Então se você olhar, eu vou dar um zoom, ó, percebe que ó, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Ele traçou uma linha reta entre esses 2 pontos. Então ele aproximou uma coisa que eu não queria aproximar, eu queria só os pontinhos, né? Eu só queria os pontinhos. E aí alguns 1000 parâmetros, que eu sou muito ruim, deve ser esse RO, Red e O de bolinha, né? Então, ó, super, eu nunca lembro dessas coisas, tá? R de vermelho e O de bolinha. Então, bolinha vermelha pra gente. Não lembro dessas coisas, tá? Eu olhei e ponto final. E aí ela põe grid, faz tudo lindão, né? Olha, o limite menor, ela põe um limite um pouquinho mais pra cá, um limite um pouquinho mais para lá, tudo isso tem motivo, tá, gente? Por quê? Porque se olhar, ó, fica muito coladinho aqui na esquerda, muito coladinho na direita, então ela põe limites um pouco maiores, muda a fonte, coloca o tamanho, o localizador menor, ela diminui para colocar vários pontinhos, tracinhos aqui no meio. Então tem várias coisas que ela refina nesse gráfico. Eu vou deixar assim, tô feliz, só pra gente ter uma ideia, olha, ela fez uma gaussiana. Porque é a função de gaussiana, né? Mas como ela vai querer ensinar a gente a colocar uma função aqui, ela vai adicionar um erro, que foi o que você falou para mim, né? Ela adiciona erro. Isso não tá aqui no post do blog. Isso aqui tá no código dela, ó. Tandam, colocando um ruído, boa palavra, obrigado. Então, ó, como é que ela calcula o ruído? Ela pega 50 pontos aleatórios, random, ranf, que eu não faço a menor ideia do que seja isso, NumPy ranf. Deve ser um random float, né? Eu vou chutar. Mas eu nunca usei. Returns random float in the half open interval. Verdade, faz sentido. De 0 a 1. Então ele já devolve de 0 a 1 e é um float. E é uniforme. Beleza, que é o que a gente quer, né? A gente quer um uniforme, é isso aí. Então é um random ranf que a gente quer. Então o que ela faz? Ela faz um random ranf, quer dizer, de 0 a 1, mas ela muda um pouco. Ela calcula ela faz o exponencial disso, né? NumPy exp. Deve ser e elevado, né? Exponencial dos elementos dessa array, tá? Então é e elevado, deve ser isso, né? Acho que é isso, né? E elevado a x, então é isso. E aí ela divide por 5. Sei lá por quê, tá bom, né? Se ela quer, divide por 5, não tem problema com isso. É o erro que ela decidiu adicionar. Então, o que a gente vai fazer? Esse daqui é o que ela tá chamando de erro. Vamos ver quais são os exemplos? Y, noise, Gauss. Aqui, 0.37, etc. Repara que é um erro bem razoável, né? Porque, ó, aqui no Y, o máximo é 4. 0.37 não é um errinho qualquer não, né? É um erro bem razoável. E aí ela soma, né? Ela chama, olha, já com o erro, ela já soma. Então ela faz um Y mais igual Y noise Gauss. Eu não gosto de fazer muito isso, o pessoal que me acompanha sabe que está sobrescrevendo variável, mas infelizmente eu acabo fazendo várias vezes. Então vamos plotar de novo. Agora eu vou plotar esse cara aqui. E agora a curva tem que estar um pouquinho estranha. E a curva está um pouquinho estranha, né? Ó, estranhou. Aqui a gente mal consegue perceber o estranhamento, aqui estranho, e etc e tal. Faz sentido? É isso, Vanessa? Faz sim. E agora é o bicho, né? Agora a gente quer fitar, a gente quer... Então imagina que a gente tem essa tabela, certo? Então o que a gente recebeu é o XY do nosso espectrômetro. Não é xarray, é xarray y.
Então, nosso espectrômetro deu isso daqui, por exemplo, simplificando, né? Para o valor 1, 0,37, para o valor 302, 0,21, não sei o que seria o número do count, né? Por segundo. Agora eu quero descobrir que curva que descreve melhor isso. E aí, SciPy, que é uma das bibliotecas mais bacanas e científicas de Python que tem, que vai ter uma função que chama otimize para mim uma curva. Então ela vai tentar pegar uma curva, né, e que descreva os dados x e y de acordo com 3 parâmetros, que são os parâmetros que ele vai passar aqui para você, que você vai passar e ele vai tentar adivinhar para cá, né? É isso que ele vai tentar fazer. Vamos ver. Vou dar um copy-paste. Optical, a gente vai ver quais são os retornos. Então, import SciPy, chamou assim de direto, então beleza. Então, import SciPy, chamou assim de direto, então beleza. Otimiza a curva fita, a nossa função, então a função que a gente quer usar, xarray são os valores em x, y são os valores em y, p0, 0 são o parâmetro 0, com qual parâmetro, se chuta um parâmetro inicial, então ela está chutando esse parâmetro inicial, vamos ver aqui tudo isso para a gente, vamos ver todos esses valores. O último é o erro, está muito claro que o último é o erro. Não tenho função optimize, beleza, eu importei alguma coisa errado, né? Maravilha. Vamos ver o que eu importei errado. Será que é a versão? É a versão, só pode ser. Aqui eu tô com a 161 na documentação, code para cima, scipy._version 141. Não é muito distante, mas pip uninstall scipy, pip install scipy. Para digitar direitinho, eu não sei, eu não sou bom nessas coisas, tá? Eu vou tentar. Tá. Uninstall, eu acho que é -y para não perguntar. Eu vou tentar de novo assim que ele rodar. Então, vou lembrar que o restart não é um reset, então a máquina continua do jeito que ela estava, ele só restarta o comando Python, ele não restarta a máquina virtual. Então, ó, ele manteve o 161, tá? Já estava lá, etc. Rodou, era isso mesmo, versão. Estava certo, Vanessa. Ele devolveu para a gente 3 parâmetros, ó. O AMP1, que ele chutou 122, o 100, que ele chutou 50, e o sigma, que é 11, né? Chutou esses 3 valores. Se a gente lembrar, essa função foi gerada com os valores 100, 10 e 50. E ele chutou 120, 11 e 50, né? Chutou razoavelmente próximo. Se esse erro é bom ou é ruim, vai depender do que você define, né, como erro, e aqui ele está usando provavelmente uma função quadrática do erro, não sei dizer, deve ser, né, pela diagonal aqui. Você sabe? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei. Não, eu também não, eu também estou perdido, não estou preocupado. O que eu estou preocupado é, ele faz o fit, então quer dizer, agora ele achou alguns parâmetros que são próximos de uma curva que desenha aqui. Então agora vamos desenhar isso, né? Então a gente pode desenhar não só essa daqui, como a gente pode desenhar o x agora com uma outra sigma, né? Um Gaussian, desculpa, com os parâmetros xarray e esses 3 valores que a gente achou. O AMP, o 100 e o sigma, que é 122, ou pode ser simplesmente um popt Gauss 0. Esses aqui são os parâmetros que a gente achou, eu acho que é isso, né? E agora, em vez do que vermelho, a gente vai colocar uma linha azul, vamos deixar a linha azul. Porque essa daqui é a curva. Então, olha, essa é a gaussiana que ele encontrou, e esses eram os pontos que a gente tinha pego do nosso experimento, já com ruído, né? Já com ruído. Será que é esse código que ela fez? Eu acho que é, né? Porque ela traçou aqui, foi a mesma coisa, né? Foi. Parece ser. Só que o que ela usou aqui para ficar bonitinho? Ela usou red e K menos menos. K menos menos. Menos menos é o tracejado, K deve ser black. Joia? Joia. Fitou. Então, agora, a sacada aqui, parece que é um monte de código, né? Mas no final das contas, se a coisa fosse tão simples, né? Só pegar e jogar, é literalmente uma linha, né? Porque os dados a gente já tem. A função gaussiana, o próprio o SciPy tem função gaussiana, ou você implementa com um def. Então, no fim das contas, é uma linha de código que vai pegar a função, você vai chutar parâmetros iniciais e ela vai dizer para você os parâmetros que ela acredita que seja. E agora você já tem ela fitada, né? Basicamente seria isso. Só que o problema é maior, né? O problema é que a gente não tem só uma gaussiana aqui, né? A gente tem essa gaussiana e no meio da gaussiana tem uma doidona. E no meio da gaussiana tem outra doidona, no meio da gaussiana tem outra doidona. É isso, né? E esses são Lorentziana.
as funções. Lawrenciana, legal, que é essa são daqui, né? Lawrenciana. Eu tive que procurar no Wikipedia e eu já esqueci, porque eu nunca tinha ouvido falar, distribuição de Cauchy, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar desse nome também. E tem algum outro nome que eles dizem que também... Cauchy, justamente, porque é Cauchy e Lorentz, né? Que deve ser também o mesmo Lorentz do atrator de Lorentz. Então, ela tá aqui, exemplos dela, né? E aí, então, é uma composição de uma gaussiana com, por exemplo, duas dessas, né? E a gente quer fitar essas duas também, então, né? Então vamos ver o código que ela dá pra gente. Eu acho que o que ela varia é a curva, né? A equação, né? Ao invés da equação de gaussiana. Isso aí ela fazendo com duas gaussianas. Ah, tá. Primeiro ela faz com duas gaussianas. Uhum. Entendi. Mas a sacada já começa a aparecer, né? Duas gaussianas, então a primeira gaussiana mais o valor da segunda gaussiana, né? É isso, né? E o que é legal é que elas podem se sobrepor, né? Olha, elas conseguem fazer esse overlap. É legal, acho que dá para mostrar. Aqui não dá para mostrar, né? Mas é legal mesmo. Acho que tem um jeito da gente fazer isso. Eu posso pegar esse código aqui e fazer assim, né? Quais são os parâmetros que ela usa para essa gaussiana, essas duas gaussianas dela? Vamos ver. Ela usa... Cadê? Tá aqui em cima, né? Acho que ela coloca sigma 2, alguma coisa assim. Isso aqui, né? Ela usou esses dois. Então, para a gente ver as duas, é legal a gente ver as duas primeiro separadas e depois por que funciona numa linha só. Eu acho legal isso. Então, a gente tem esse amp1, sigma 1, sem 1 e a mesma coisa para o 2. A primeira, né, que era o... Quais são os valores? Amp1, sem 1, sigma 1 e depois amp1, amp2, sem 2, sigma 2. Isso aqui é legal porque é justo isso. A gente consegue ver por que a gente pode somar as duas. Né? Por que eu posso somar uma com a outra? Não vai zoar tudo? Não vai, né? Porque aqui vai continuar sendo só a vermelha, basicamente. Só a vermelha, só a vermelha, só a vermelha. Porque a preta é zero. Só a vermelha, só a vermelha, só a vermelha, só a vermelha. Aí aqui vai começar a deformar a vermelha. Vai começar a deformar a vermelha, deformar muito a vermelha. Desdeformar não tem isso, né? Deformar menos. E aí aqui fica zero, provavelmente, porque as duas já são zero, né? Então acho que é legal, mais legal do que direto para o caso dela, né? Que ela foi já direto para essa, é a gente ver as duas separadinhas. A gente pode ver as duas juntas e separadinhas, né? Aqui estão as duas juntas e separadinhas. Então a gente colocou vermelho, o outro preto, eu vou colocar azul agora, blue. Vamos ver? Ó, as duas juntas, né? Ó, aqui só a vermelha, e aí começa a ter um valor na preta, e aí ela vai, só que a vermelha tá perdendo força, né? A vermelha tá perdendo força, e aí fica basicamente a preta, né? Isso, Joia? é um overlap mesmo. Bem legal, né? Bem legal. Porque eu olhei o código também, na hora que eu olhei, agora que eu percebi isso. E aí você também falou, eu falei, poxa, é mais legal a gente separar. Até para ficar claro do porquê que a gente pode somar as duas para definir esse 2 Gaussian, né? Então a sacada que ela fez, acho que dá até para fazer, é legal, né? A sacada que ela fez foi, ela redefiniu a função Gaussian, 1 Gaussian, para 2 Gaussian. E a 2 Gaussian recebe 6 parâmetros. E aí você fala, Guilherme, mas por que ela não usa, então, duas funções Gaussian com 3 parâmetros? Porque lembra o fit do SciPy, né? O fit do SciPy, ela recebe um P com os parâmetros iniciais para ele fazer a busca, né? De otimização. Então, no P, você vai passar os 6 valores. E aí ele vai sair se virando e descobrindo o que tiver que descobrir, né? Então é isso que ela vai fazer aqui, ó. Vai descobrir os 6 parâmetros de uma vez só. Então eu vou jogar esse código aqui, que não deveria funcionar porque faltou calcular esse Y aqui primeiro. Vamos ver como que ela calculou o Y. Ela não deixou aqui, vai estar no blog, então. No código. Aqui, ó. Ela fez assim. É que isso aqui podia usar a função, né? É curioso, né? Ela deve ter escrito o blog depois, né? Parece. Porque aqui ela podia usar esse cara, né? X-array, amp1 sem 1, sigma 1, amp2 sem 2, sigma 2. Eu acho que é isso. Y-array 2 Gauss igual a isso. Isso. Agora eu quero ver esses valores, né? Bom, vamos ver parâmetros 1. Então esses são os parâmetros do primeiro, esses são os parâmetros do segundo. Ela claramente foi renomeando as coisas e aprendendo mais e melhorando o código dela à medida que ela estava desenvolvendo, que são nomes melhores, parses para parâmetros, né? E aí ela faz uma outra sacadinha bonitinha que é juntar, né? Tudo agora. Ela faz tudo isso daqui bonitinho, né? Ficou bem legal. Porque agora então ela tem os 6 parâmetros. Se ela tem os 6 parâmetros, a gente pode plotar, fazer esse mesmo plot agora aqui,
Só que com esses parâmetros, né? Com esses parâmetros que ela Com encontrou. os que fitou, né? Com os que fitou. Só que ela fez ainda mais... Ela fez depois um fio. Ela preencheu. Ela preencheu. Primeiro ela desenhou e depois ela... Esses daqui são os originais que a gente tinha. E aí ela fitou... Desculpa, ela preencheu com... O que tem aqui que ele tá reclamando? O AX. Eu não tenho os eixos aqui, eu não extraí eixo, então não vai funcionar para mim. Não estou extraindo os eixos, tá? Mas é isso que ela fez, né? Ela pegou os parâmetros agora e ela preencheu justo para a gente poder ver a composição das duas, né? E aí é muito legal que então agora você tem o parâmetro das duas. E se você tem isso para duas gaussianas, é só fazer a mesma coisa para duas, ou qualquer outra coisa, né? Uma gaussiana e uma lorentziana, seja o que for. Mas acho que tem um último passo aqui que ela fez, que é o residual, né? Que é o que sobrou. Então ela calcula aqui o erro, né? Se essa daqui é a curva verde e essa daqui é a curva verde com a amarela, né? O que sobra? Né? O que sobra é o erro. E o que a gente espera aí é a análise de resíduos, né? O que a gente espera é que isso seja uniforme, né? Não tenha uma tendência muito forte num lado ou em outro, sei lá. E deve ter toda a análise de erro que deve ser feita, né? Então aqui, de alguma maneira, ela fez a diferença, né, do Y medido com o Y das fitadas, né? Para ver qual que é a diferença. E aí ela vai para a lorentziana, então, né? Ela começa com 3, e aí a mesma coisa, a única coisa que ela muda para outra fórmula. Outra fórmula, né? Ela tá usando 3, né? Mas a gente gostaria de uma gaussiana, 2 lorentzianas. Seria isso que a gente gostaria, né? Isso. Que é o caso aqui, né? 1 ou 4, não sei, né? Dependendo do fit que vai fazer. Mas a ideia é essa, então, né? A ideia é a gente pegar os dados crus, que são dados que vieram do aparelho, que aqui a gente até tem, né, no SRC, se eu não me engano, nesse daqui, Single Spectrum, data.dat. A gente tem os dados, né? Aqui é o espectro e aqui é a medida, né? 180 zoom, que é o wavelength. E o count, perfeito, e o count, beleza. E aí a gente vai percebendo que vai... Aliás, tinha uma sacada aqui, deixa eu procurar esse 469055. Uma vez? Não, é uma vez só, tá. Ele começou no valor mais alto, ele está descendo, né, para o valor mais baixo. Isso, porque esse é o single spectrum. Então aqui ele pegou um único ponto do nosso material e mediu para todos esses wavelength ou o centímetro 1 a menos 1, e com isso teve esses resultados. Então seria pegar esses resultados aqui e fitar gaussiana, 2 lorentzianas. Seria isso, né? Nesse cara aqui, que é o código que ele faz, plotfit.py, que ele faz aqui. Fit Gaussian, para fitar uma gaussiana. Então ele já sabe aonde que é o x e o y que ele quer fitar, né? Que é mais ou menos aqui, nesse x-min, né, 430, 470. Nesse intervalinho ele vai fitar uma gaussiana. Aí ele faz o fit, e aí eu achei sofrido, né? Não sei se era a matéria dele, era em métodos numéricos, sei lá o que era, ou algo do gênero, porque aqui ele fez, né, diferente de usar o SciPy, aqui ele fez na unha. Não, aqui ele está fazendo a função da lorentziana, eu acho que ou não. Eu não sei se ele fez a minimização na unha. Não, acho que ele não fez na unha, não. Ou ele fez na unha, talvez ele tenha feito na unha a minimização. Tô achando que ele fez na unha a minimização aqui. Tá com cara. Tá com cara. O fit de Lorentz lá embaixo, o fit que ele fez. E o de Lorentz tá aqui, verdade, o primeiro. E aí você repara que ele tá usando um outro área de X-min e de X-max, né? Que é o outro trechinho que ele vai querer fazer o fit. Que é a posição e aí tem mais... do pico, né? X. E mais um Lorentz, que aí no outro X-min, X-max, e mais um Lorentz. E aí que você percebe, né? É óbvio, né? Não precisava ter dado copy-paste, né? Tem outras maneiras de programar, mas sem problema, bora para frente. 4 vezes isso, parcial o arquivo.dat e chamar isso e plotar, né? É basicamente isso. Com certeza esse código está super complexo. Eu acho que a gente pode, numa próxima aventura, fazer ele por nós mesmos, e fica de lição de casa, para quem quiser. Lê então o arquivo.dat que está no Single Spectrum, tem um data.dat, e aí, baseado nesse data.dat, lê esses dados, é fácil isso daqui com pandas, certo? Não precisa ler da maneira que ele leu, que foi super sofrida, Python 2, acho que etc. E aí fazer o fit. A gente sabe fazer o fit de uma gaussiana, que a gente já fez, e o fit da lorentziana, a própria Emily explica aqui também, né? Tem um exemplo aqui. Então é o fit de uma gaussiana com 4 lorentzianas
de uma vez só e plotar isso e ver o que a gente encontra. Fica de lição de casa pra galera. Pode ser? Pode ser. Mas eu acho que ficou super legal, que dá pra gente ver que realmente é esse o processo e com isso realmente a gente encontra esses valores. Gui, ficou muito legal. Ficou? E, tipo, ficou muito legal, porque se eu tivesse visto isso antes na minha vida, eu não tinha usado tanto Origin. Eu não sei, eu não cheguei a usar o Origin, eu baixei, mas eu não cheguei a usar. Mas eu entendo, assim, que usar interface gráfica, ou mesmo a outra linguagem de programação que simplifique isso, não tem problema nenhum. Mas é claro que à medida que o Python facilitar isso para quem é cientista, a vantagem da linguagem é o poder, né, de agora fazer o que quiser com isso, né, faz o que quiser. Sim. Eu tive uma sorte de que na minha faculdade, as matérias que eu mais gostava e mais me envolvia, talvez pelo gosto de algoritmos, etc., eram esses algoritmos de otimização, de minimização, etc., então, fitar e essas coisas foram algumas matérias que eu fiz e gostei, implementava na unha. Eu tenho uma razoável facilidade para essa implementação. Eu não tenho uma razoável facilidade para entender tudo aquilo que a gente estava discutindo de espectrometria, porque aquilo eu não tenho a menor ideia. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Gui. Valeu, viu? Até a próxima. Até.